Olá, oitavo ano, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Gomes e vamos para a nossa aula número 4 de Estudos Amazônicos sobre escravos e suas ocupações, parte 2. Hoje nós temos uma atividade e eu queria que vocês copiassem essa atividade numa folha de papel com pauta. E quando desse para algum de vocês ou os pais de vocês levarem para a escola, já endereçada ao professor Rodrigo Gomes, tá? É só deixar lá, vale um ponto extra, entendeu? Então, eu espero que façam, levem, e aí vamos continuar com os escravos e suas ocupações, tá? E vamos para a questão número 1, para a gente analisar, para nós pensarmos. Então, mas antes da questão número 1, vamos relembrar um pouquinho. Como vieram os escravos para o Brasil? Principalmente para a Amazônia. Para a Amazônia, vieram através das companhias de comércio, né? Tinha o tráfico negreiro, mas também tinha a companhia de comércio. Essa companhia de comércio trazia os escravos para cá, principalmente para as cidades de Belém e de São Luís, que eram os pontos principais daqui para poder receber os escravos e a porta de entrada para a Amazônia, para a exploração da Amazônia. Então, era necessário os escravos aqui, porque eles trabalhavam de várias formas. E diferente do restante do país, né, aqui eles trabalhavam de como escravo de ganho, aqui eles trabalhavam como vendedores nas ruas, tá? Também com igual lá no restante do Brasil, eles trabalhavam dentro da casa dos senhores, né? Faziam serviços na roça, diferente um pouco porque lá era mais cana-de-açúcar. Aqui não, aqui já era mais pessoal, mais para o íntimo da residência do senhor, tá? Do senhor, do dono lá. Então, Belém e São Luís eram as principais portas de entrada para o tráfico ou para a compra de escravos direto da África para cá. Mas, em um determinado momento, as companhias de comércio vão deixar de existir. E como vai ser feito, como era feita a vinda, a compra dos escravos para cá, para Belém? Né? Então, era feito entre províncias. Tá? Então, é muito importante a gente ficar atento que nós estamos falando dos escravos na Amazônia. E muita gente ainda pergunta, mas teve escravo na Amazônia e os indígenas? Os indígenas eram mão de obra. Mas lembra que os indígenas se revoltavam muito, já estavam descontentes porque os indígenas eram mais livres, isso e aquilo, então gerava muita dificuldade para a coroa e para os donatários e para os fazendeiros manterem o indígena ali, tá? Preso, escravizado. Então, a mão de obra, que não era barata, era vinda da África, que eram os escravos, os negros escravizados. Tá? Então, vamos para a questão número 1. Na Amazônia, os trabalhos desenvolvidos pelos escravos pouco se diferenciava dos realizados no restante do Brasil. Alguns escravos urbanos possuíam diferentes funções. E aí é um detalhe muito importante: escravos urbanos, né? Na cidade de Belém e na cidade do Maranhão. Diferente das grandes fazendas que tinha lá no Brasil, na colônia no Brasil, no restante do Brasil. Lá eles trabalhavam nas grandes fazendas de cana-de-açúcar e trabalhavam na moenda, faziam o melaço, transformar na rapadura para ser mandada para a Europa lá, triturada, para fazer o açúcar. Tá? Então, aqui não, aqui eles já trabalham mais particular, um trabalho mais, assim, mais urbano. Tá? Cite pelo menos 3 principais funções realizadas pelos cativos nos centros urbanos amazônicos. E aí, dá para a gente pensar, tem várias, mas pensem naquela que nós podemos explicar. Olha, porque ele era assim, ele fazia isso, tá? Ou seja, temos aí, respondendo, o escravo de ganho.
O escravo de ganho, ele era propriedade de um senhor, mas ele ia para lá, para a rua, para vender algo, para vender uma comida que ele mesmo tirava do bolso dele, ou às vezes o senhor dele dizia: Olha, vou te dar material, vai fazer, e uma parte do teu dinheiro, uma parte do lucro, ou todo o lucro, maioria das vezes, vinha para o senhor. Então, era uma forma de tirar um lucro daquele escravo. Lembrando que o escravo era propriedade. Mas, geralmente, o escravo ficava com alguns trocados, na esperança de arrecadar bastante para poder ganhar sua carta de alforria, que é a carta que dá liberdade ao escravo. Então, esse era o escravo de ganho. Também eu tenho o a ama de leite, né? Que é aquela escrava que vai amamentar o menino branquinho da senhora, porque ela não quer amamentar, porque com a justificativa também do leite materno negro ser muito mais poderoso, vamos dizer, fortificante do que o da mãe branca. E também tem a dama de companhia, né? A dama de companhia servia mais como uma pessoa para espionar a, a dama, a senhora lá, para poder falar depois para o senhor, para o patrão. Né? Essa era a intenção principal ali da dama de companhia. Mas muitas vezes a dama de companhia se tornava confidente daquela senhora, a dama se tornava amiga e eram cúmplices, muitas vezes. Tá? E também nós temos aí aquela pessoa, o escravo ou a escrava que levava, retirava os excrementos do quarto, que era num balde, botavam na cabeça e iam jogar, principalmente nos igarapés, né? Os excrementos, o cocô, o xixi. Então eles iam e jogavam fora. Ninguém queria fazer esse trabalho, mas era um trabalho que tinha gente, tinha escravo que praticava, tá? Então essas são umas das principais, mas eles tinham também padeiro, eles trabalhavam no hospital, né? Falamos da Santa Casa, aqui de Belém, trabalhavam também como carpinteiro, trabalhavam como sapateiro, tá? Então pedreiro, então tinha várias funções. Questão 2. Qual era a função do escravo de ganho? E aí nós já falamos do escravo de ganho, né? Que ele ia para a rua para poder vender uma comida, algum produto ou algo que ele produzisse para desse lucro entregar ao senhor dele, ao dono dele. E muitas vezes ele ficava com os trocados para poder, é, um dia, quem sabe, comprar a liberdade dele, comprar a carta de alforria. Tá? Então, esse escravo de ganho aí, ele tinha vários papéis na sociedade e era constantemente visto nas ruas de Belém, nas ruas de São Luís. Tá? Então, vendiam vatapá, vendiam tacacá, vendiam bolinhos, vendiam até os seus serviços mesmo. Olha, vamos capinar ali. Olha, eu sou pedreiro, eu vou fazer isso ali. Então, tinha vários tipos de serviços praticados pelos escravos de ganho. Tá? Questão 3. Tenho aí, com a interrupção do comércio de escravos através do Atlântico, a partir de 1834, outros meios foram necessários para trazer os escravos para a Amazônia. Quais são esses métodos e como funcionavam? O outro método, letra A, era o tráfico de escravos. E como funcionava? Através dos sertões e províncias. Quando a gente fala em sertões, nós estamos falando do interior do Brasil. Tá? Então, o interior do Brasil e pelas províncias. Letra B. Tráfico de escravos pelos portos das províncias vindos da África. Tá? Então, sim, a gente tinha vários portos, os escravos chegavam ali e eram enviados através das províncias.
pelas colônias espanholas. Pelas colônias espanholas? Será? Então, nós temos 3 opções, né? E como é que funcionava? Tráfico de escravos pelos sertões e província, tráfico de escravos pelos portos das províncias vindas da África. Mais um detalhe: se em 1834 acabou o tráfico vindo da África, então a letra B está errada. Pelas colônias espanholas também está errada. Tinha proteção nas colônias espanholas, né? A Espanha também protegia, a Espanha também pouco, mas mandava ocupar. E era muito arriscado, era uma terra desconhecida, ali a parte do interior, né, da América. Todas as alternativas não, então a mais correta era tráfico de escravos pelos sertões e províncias. Questão 3, letra A. Tá? Questão 4. Observe a imagem e descreva as relações de trabalho entre os cativos domésticos representadas na imagem. Então, temos a imagem de uma negra escravizada com um menino branco. Então, qual a relação delas, das personagens que aparecem na imagem? Eu tenho aí uma negra que provavelmente foi ama de leite e é dama de companhia, ou são as duas coisas, tá? Então, mais característico, ama de leite, tá? Porque sempre o bebê ficava com a ama de leite para poder amamentar, porque o bebê chorava bastante, várias vezes ao longo do dia, e ela tomava para si para amamentar, tá? Então, ama de leite e dama de companhia. Nós podemos classificar as duas aí, as duas relações aí, tá? Questão 5. Qual a situação dos navios negreiros na vinda para o Brasil? Essa deveria ser a primeira questão, porque já fala na questão de como eles vieram para cá, e aí já vimos isso no 5º ano, no 6º ano, no 7º ano. Então, qual a situação dos navios negreiros na vinda para o Brasil? Precárias, né? Muitos morriam ao longo da viagem, eram jogados ao mar, muitos chegavam aqui desnutridos, muitos não tinham o que comer ali, tá? E chegavam aqui, eles eram enviados para os portos para poderem ser vendidos, ou já direto para as fazendas, para as lavouras de cana-de-açúcar, tá bom? Então, anotem numa folha de papel com pauta todas as questões com as suas respectivas respostas e enviem para a escola, tá? Como uma atividade complementar de estudos amazônicos referente à aula número 4. Então, até a próxima, um bom estudo para você. Tchau!